Bom dia a todos. Nós vamos começar hoje um novo estudo, é o estudo do sistema presbiteriano. Tem um slide aí? Não? Então eu vou começar por aqui e na semana que vem nós vamos colocar o slide para vocês do sistema presbiteriano. O sistema presbiteriano não é só um sistema de governo. Quando nós falamos de sistema presbiteriano, nós queremos dizer uma cosmovisão. O que é cosmovisão, irmãos? Vocês sabem, já ouviram falar essa palavra? O que seria isso? Cosmovisão. Quem sabe aí? Quem pode me falar? Uma ampla visão daquilo que a gente está vivendo. Cosmo quer dizer tudo, né? Isso. Uma visão da igreja presbiteriana? Visão de mundo. Sim, visão de mundo. E uma definição que eu aprendi uma vez, que eu gostei muito, é o óculos pelo qual você enxerga a realidade. Tem muitas pessoas aqui que usam óculos, como eu, né? E você precisa de uma lente para focar certinho, se você tiver miopia, como eu, né? Para você ver e enxergar. Então, a cosmovisão é exatamente isso, é o óculos através do qual você enxerga a realidade. Por isso que é a visão de mundo. E o sistema presbiteriano é um sistema completo. Então, não é só um sistema de governo eclesiástico. Se eu falo sistema presbiteriano, é um sistema representativo ou monárquico, né? Qual é o sistema presbiteriano? É um sistema monárquico parlamentar. Nós temos um rei, e esse rei governa a sua igreja, e os seus súditos elegem pessoas, presbíteros, para, nesse conselho, fazer a vontade do rei. Então, os súditos obedecem ao rei, que elege presbíteros com as qualificações que o rei mesmo determinou, e a igreja segue a vontade do rei. Então, não é democrático no sentido de que o poder vem do povo, o poder emana do povo, o poder vem do próprio Deus. Ele quem governa, ele é o cabeça da sua igreja. Por isso, no novo estatuto, modelo para as igrejas presbiterianas, já sai essa definição, exatamente de um governo monárquico. Nós temos um rei que governa, é o Senhor Jesus, e um povo que escolhe presbíteros e diáconos conforme a vontade desse rei. Então, esse é o sistema presbiteriano eclesiástico. Mas quando eu estou falando de sistema, eu quero dizer a cosmovisão presbiteriana. Então, eu digo de sistema eclesiástico, também estamos falando do dever que Deus requer do homem, porque hoje em dia nós temos até calvinistas que super enfatizam a graça e não se lembram dos demais deveres. É a graça radical ou a hipergraça. Isso é moda nos nossos dias, que diz o seguinte: olha, você pode, se você está em Cristo, confie na graça, descanse na graça, mas viva da maneira que você quiser. Então é isso que propõe essa visão, da hipergraça, e isso não pode ser. Então não é assim que nós aprendemos na palavra de Deus. Há um dever. Nós não cremos num sistema como se fosse um clube, Quando eu estou na igreja, eu sigo as regras da igreja. Quando eu estou fora da igreja, eu sigo as regras da minha vida. Então não é bem assim. Por isso que o dever no sistema presbiteriano diz respeito ao que o homem deve crer acerca de Deus e como ele se porta nesse mundo. Então tem a ver com a sua vida. Teologia também, como nós enxergamos a palavra de Deus, e nós vamos falar também sobre culto e o próprio sistema de governo presbiteriano. Então são vários assuntos que nós vamos tratar. Abra sua Bíblia aí, em Romanos, no capítulo 8, para nós iniciarmos, como um texto básico. Romanos capítulo 8,
do versículo 28 ao 30. Romanos 8, do 28 até o 30. Vamos ler juntos? Vamos ficar de pé novamente, para nós lermos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Podem sentar. Então, o que nós falamos aqui nessa introdução, que presbiteriano não designa apenas o adepto de uma forma particular de governo eclesiástico, e que o sistema presbiteriano não é apenas um código de leis que regem determinada organização. Nós começamos a falar sobre isso. Qual é a ideia de sistema? Seja filosófico ou teológico, pode ser definido como uma classificação lógica de verdades afins sob o império de uma ideia predominante. Então, todo sistema tem uma ideia básica, tem um fundamento necessário, tem uma coluna central. E nós já falamos aqui, eu tenho certeza que você se lembra, qual a ideia fundamental do sistema presbiteriano? Doutrina fundamental? A soberania de Deus. Então, tudo está alicerçado nessa doutrina. Deus, Ele governa sobre todos, Ele tem todo o poder, Ele é soberano. Ninguém é semelhante a Ele é Deus. Então, baseado nisso, está todo o ensino da igreja, eclesiástico, teologia, dever, culto. É por isso que nós pensamos da maneira como pensamos, é por isso que cultuamos da maneira como cultuamos, é por isso que agimos da maneira como agimos, porque temos essa ideia central, essa ideia fundamental da soberania de Deus. Soberania de Deus significa o controle absoluto de tudo. Pergunta: alguma coisa foge ao controle de Deus? O que vocês acham? Será que Satanás não pode fazer alguma coisa e depois Deus fala assim: puxa, eu não tinha pensado nisso. É possível? Então, nada acontece se não for pela vontade de Deus, inclusive coisas ruins, né? Então, como nós falamos naqueles estudos da doutrina da graça na vida prática, tudo vem da mão de Deus. Ele tem o domínio, tem o controle absoluto. Este controle é exercido exclusivamente por Deus. Então, nenhum outro pode exercer o controle que Deus exerce. Só Ele é soberano, só Ele é onipotente, só Ele pode exercer o controle sobre todas as coisas. Então, esse é um ponto também essencial para compreendermos essa doutrina. Só Deus exerce controle sobre tudo. O Espírito de Deus governa todas as coisas visíveis e invisíveis. É por isso que você pode memorizar aquela frase de Lutero, que o diabo também é diabo de Deus. Então, o diabo não pode fazer as coisas, né, sem a permissão de Deus também. A história de Jó nos mostra isso, né? O diabo estava rodeando a terra, ele se achega diante de Deus e fala, e Deus fala: viste o meu servo Jó? Aí ele fala: não, é o Senhor que está abençoando, mas tira para ver, ele é obediente ao Senhor porque o Senhor dá tudo. E aí Deus permite
que Ele faça das suas, menos que toque na vida de Jó. Né? Então acontecem aquelas várias calamidades na vida de Jó, mas tudo dentro do controle soberano de Deus. Então o diabo não tem poder para agir livremente. Até o diabo é diabo de Deus. Até o diabo está debaixo da soberania de Deus. Você deve lembrar daquela figura do yin yang, que é metade é um círculo, né? Metade branca com uma bolinha preta, metade preta com a bolinha branca. Isso foi moda aí um tempo atrás. O pessoal das artes marciais, né, gosta muito de pendurar isso, vem de religiões dessas, né? Então, irmãos, isso significa o equilíbrio, mas isso não é verdade. Esse yin yang não é verdade. Religiões orientais usam para dizer, não, há um equilíbrio entre o bem e o mal. Não há um equilíbrio. Deus tem o controle de tudo. O mal não está fora do controle de Deus. Até o mal está dentro do controle de Deus. Ele exerce um domínio soberano sobre todas as coisas. Até aí tudo bem? Alguma pergunta sobre isso? É importante nós falarmos e tirarmos as dúvidas sobre essa questão. Quem tem alguma dúvida? Outro princípio é que tudo acontece com um propósito definido. É assim que nós cremos, né? Então, essas afirmações explicam o que é a soberania de Deus, o controle soberano, absoluto sobre tudo, que pertence somente a Deus, sobre as coisas visíveis e invisíveis. Então, tudo está sob o domínio do nosso Deus. Nada está desgovernado. Quando parece que, o que vai ser de nós? Quando leis são aprovadas contrárias à palavra de Deus, quando parece que o mal está triunfando, irmãos, tudo está saindo conforme o propósito de Deus. E um dia a verdade vai ser revelada a todos, até aqueles que não conhecem o Senhor. Então confiemos nesse Deus que tem o domínio de todas as coisas. Aí uma questão interessante, né? Nós tivemos eleições recentemente, e aí em 2022, né, para presidente, e aí perguntaram, mas foi da vontade de Deus ou não? Suponhamos, suposição, não estou afirmando, que aconteceu alguma coisa para que a eleição fosse fraudada. É uma suposição, não estou afirmando, não. Aí alguém pergunta o seguinte, é da vontade de Deus ou não? Uma coisa a Bíblia diz, da vontade preceptiva de Deus. Se alguma coisa aconteceu fora dos princípios da palavra, então contraria a vontade de Deus. Ou seja, se algum pecado aconteceu, contrariou a vontade de Deus. Mas não é contrária à vontade decretiva de Deus. Né? Então, onde todas as coisas seguem um curso na história. Então, uma coisa é você entender vontade preceptiva dos preceitos, da vontade de Deus revelada, e a vontade decretiva, o que tiver de ser, será. Né? Então, é da vontade decretiva de Deus que nós tenhamos esses governantes? Sim, porque nenhum governante está lá e não foi surpresa por Deus, né? Ele não falou assim, o que eu deixei acontecer? Puxa vida, não tinha pensado nisso, né? Então Deus não é assim, Ele é soberano. Mas alguma coisa pode acontecer que contraria a vontade revelada de Deus, seus princípios, seus preceitos? Sim, né? Então assim a gente explica, né? Vontade decretiva, o decreto, vontade preceptiva, os seus preceitos, a sua palavra. Ok, Luiz?
Sim, nós temos que cumprir a sua vontade revelada. Mas, no curso da história, né, acontecem coisas, por exemplo, o pecado, que contraria os preceitos da palavra de Deus, né, os preceitos revelados da vontade de Deus. Então, para a gente entender esses dois tipos de vontade. Sim. Uhum. Uhum. Então, porque a ideia de permissão parece que eles falam assim, né, escapou. Então, essa ideia não satisfaz bem o que acontece, porque nada acontece se não for vontade de Deus. Esse é um ponto, né? Então, quando a gente fala permissiva, pode sugerir que Deus não queria, mas deixou, né? Mas não é nesse sentido. Que todas as coisas acontecem pela vontade de Deus, sim. Sim, sim. Por exemplo, o pecado foi da vontade de Deus ou não? A entrada do pecado no mundo. O pecado é um decreto, né? Então, Deus só mostraria para nós a graça se nós tivéssemos o pecado. É claro que Deus não é autor do pecado, né? O autor do pecado sempre será do pecador, é ele que peca, né? Mas faz parte do plano de Deus, dentro dos decretos de Deus, a queda, né? Então, queda faz parte dos planos de Deus. Criação, queda e redenção. Na redenção, Deus ainda é mais glorificado do que na criação. Na criação ele já é glorificado pelo que ele fez. Mas depois que nós caímos e nós conhecemos a graça, a salvação, ele ainda é mais glorificado. Então faz parte dos decretos de Deus. E aí é questão de punição. Sim, né? Algumas coisas acontecem dentro até da justiça de Deus, né? Uhum. Ele entregou, exatamente, por conta do pecado, por conta, faz parte, né, dos propósitos de Deus. Ok? Dúvidas? Pode me perguntar, que esse é um assunto muito importante para nós compreendermos todo o resto. Quando eu falar assim de expiação limitada ou redenção definida, se você não entender a soberania de Deus, você não vai entender, né? Então, por isso que esse tópico é fundamental para que você compreenda os demais que nós vamos tratar. Essa é a ideia fundamental. Luiz. Aí nós teríamos que olhar no contexto se a salvação ali em Timóteo, parece, 1 Timóteo, se refere à salvação mesmo do inferno, ou se está falando que tem a ver com a bondade de Deus, né? Porque nós somos orientados ali, um pouquinho antes, a orar por todas as autoridades, né? Por reis, por todos, né? Então, é da vontade de Deus que haja bênção sobre todos. Deus é bom para com todos. Então nós temos que olhar direitinho aí depois o contexto. Muito bem, irmãos, continuando aqui sobre esse princípio fundamental, nós já falamos que a palavra de Deus é a nossa única regra de fé e prática. Até
tratamos disso em alguns estudos. Isso significa que dela nós temos tudo que Deus revelou para nós, né? Nós temos 2 livros de revelação, quais foram mesmo? Quem se lembra? A criação e a palavra de Deus. A criação é um livro, porque ela revela a Deus. Revela o que Ele é. A criação revela o seu Criador, né? Mas o livro de revelação especial, a Bíblia, que nos mostra corretamente os princípios da vontade de Deus. Então, nós precisamos da criação, que mostra que nós precisamos de um Criador, e também nós precisamos do livro de revelação especial, que mostra especificamente a vontade de Deus. Você que está aí com a sua confissão de fé, que você ganhou, abra aí no primeiro capítulo, no primeiro parágrafo. Eu quero que alguém leia bem alto para nós, primeiro capítulo, primeiro parágrafo da confissão de fé. Olha só o que diz, tem tudo a ver com o que nós estamos falando aqui. Confissão de fé, capítulo 1 e parágrafo 1 também. Então, olha só quantas coisas interessantes nesse primeiro parágrafo da confissão de fé. Então, ainda que a luz da natureza revele Deus, e que somente por ela torna o homem indesculpável. Então, aquela ideia, o índio que está lá na tribo Tupi-Guarani, que nunca foi alcançado, está salvo ou está perdido? O que vocês acham? Aí tem gente que fala assim, não, se nunca escutou, ele está salvo, né? Porque é pela ignorância. Tem gente que acha isso, não? Então o missionário é um agente de destruição. Porque se o índio está lá protegido na tribo, e o missionário vai e prega, e ele não aceita e vai para o inferno, por que o missionário foi lá, né? Deixava ele na ignorância. Se salvação fosse por ignorância, né? Então salvação não é por ignorância, a gente tem que pregar a palavra. Então, a natureza, por si só, já torna o homem indesculpável. Isso aí está em Romanos, capítulo 1. Né? Você pode ler depois em casa. A natureza, por si só. Então, o homem já é indesculpável por mudar a glória de Deus, semelhança de animais, né? Os próprios índios adoram a natureza, sol, lua, e numa das tribos, se não me engano aqui do Brasil também, tinha aquela prática de que se nascesse gêmeos, ele olhava para um para o outro, não, um é mau, outro é bom. Enterrava vivo o que fosse, que achasse que fosse mal. Não tem pecado. Então tem gente que atribui como se não houvesse pecado nas tribos indígenas ou em povos não alcançados. Pelo contrário, o pecado está no coração do homem, e todo homem nasce pecador, carente da glória de Deus. É por isso que nós enviamos os missionários, porque a palavra de Deus e aprove a Deus salvar pela pregação. É por isso que nós investimos em missionários, é por isso que nós enviamos missionários, é por isso que nós traduzimos a Bíblia, porque nós lemos aqui que a Bíblia é indispensável
porque Deus revela a sua vontade ao seu povo através da Escritura, né? Tendo cessado aqueles antigos modos de Deus se revelar. Teofanias, né? Sugestão interna, que é sonhos, visões, profecias. Então hoje Ele nos falou pelo Filho e foi registrado na Escritura para melhor preservação da verdade, porque Ele sabia da nossa corrupção. Então por isso nós temos a Escritura Sagrada. O homem criado à imagem e semelhança de Deus, o senso de divindade e de religiosidade todo homem tem. Tanto é que o índio lá, ele adora Tupã, Deus Tupã, porque ele tem o senso de divindade, ou seja, um Deus gato da forma deles. Então esse senso de divindade, de religiosidade, todo homem tem em qualquer circunstância, ignorante ou não. É isso, o presbítero Joel está lembrando, né, que todo homem tem o senso de divindade, realmente, a semente da religião ali no seu coração. Por isso que sem o óculos da palavra de Deus, ele faz um ídolo para si, porque ele foi criado para adorar. O homem não foi criado para ser independente, ele foi criado para adorar a Deus. Por isso que ele já tem isso inato, é nele, dele mesmo, né? Então é por isso que nós temos tantas religiões, porque sem o prisma da palavra de Deus, o homem não consegue ver o que Deus revelou. Presbítero Ramos. Romanos 2, versículo 12, diz assim: assim, pois, todos que pecaram sem lei, também sem lei perecerão. Perecerão, Senhor. E todos os que com lei pecaram, mediante lei serão julgados. E nesse mesmo trecho aí, eu acho que é o seguinte, lê o seguinte aí para nós. Porque os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. E o próximo, Quanto, pois, os gentios que não têm lei olha só. conseguem, por natureza, de conformidade com a lei, não tendo lei, servem a eles de lei para si mesmos. Isso. Então eles já possuem em si essa semente do divino, né? Esse senso da divindade. E é por conta disso que nós podemos afirmar com Romanos 1, com Romanos 2, que o homem é indesculpável. Aí voltando à ideia da soberania de Deus, né? A Bíblia é fundamental e aprove a Deus revelar-se desta forma. Ordinariamente é assim que Deus salva. Então é possível que uma pessoa seja salva de outra forma? Eu creio que todos os eleitos serão salvos. Eu creio que existam pessoas especiais com síndrome de Down, pessoas que são eleitos. E como é que eles são salvos se eles não têm a capacidade de compreender como nós temos? Deus, desta forma, Deus salva de forma extraordinária, né? Então, Deus é soberano, Ele salva quem Ele quer salvar. Ordinariamente é dessa forma, é pela sua palavra. E um outro princípio que a Bíblia nos traz também, e a nossa confissão de fé afirma, que fora da igreja não há salvação. Você já deve ter ouvido isso em outros lugares, né? Mas a confissão de fé afirma isso também, porque ordinariamente esta é a maneira pela qual Deus salva e ajunta o seu povo. Ah, não, pastor, mas o pessoal que está lá na China, na Coreia do Norte, é outra história, né? Nós que temos uma oportunidade, uma porta aberta para servirmos uns aos outros com os nossos dons, com aquilo que Deus nos deu, e nós negamos isso, nós estamos violando a vontade de Deus, né? Então, qual é a forma ordinária pela qual Deus nos salva? Através da sua palavra, e Ele ajunta um povo para si. É por isso que todo salvo faz parte da igreja. Fazer parte da igreja é essencial, faz parte da salvação,
Quem é salvo pertence a um povo. Quem é salvo foi reconciliado com Deus e é reconciliado com um povo de Deus. Então você não pode se dizer que é salvo se você não está em comunhão com o povo de Deus. Essa é uma maneira para você se certificar da sua salvação. Eu estou com um povo, e isso exige sacrifícios pessoais, porque nós somos um grupo aqui de pecadores. E para que esse grupo permaneça junto é necessário um esforço mútuo, perdão, aceitação, amor, paz, fidelidade, mansidão. Então, tudo isso a gente precisa para que esse grupo permaneça junto, porque apesar dos nossos pecados, Deus resolveu juntar um povo para si. Então não é possível ser crente fora da igreja. Não é possível ser crente e estar fora da igreja, estar fora do corpo de Cristo. Então, para aqueles que dizem, não, eu posso ser desigrejado, eu posso vir de vez em quando, eu tenho minha fé pessoal. Não, nós somos um povo de Deus, Ele nos ajuntou num povo. Então, é dever dos crentes se ajuntarem e congregarem. Ok? Até aí tudo bem? Dúvidas, perguntas? Para nós que temos a igreja, deveria ser a coisa mais fácil da nossa vida. Porque está tudo aberto. Sim. A gente não vê porque. Agora, a minha preocupação é voltar para a vontade de Deus, É vontade de Deus que a palavra de Deus seja pregada, todos. E não tem outro meio de salvação para aqueles que Deus tem, para que alcance a palavra de Deus. O agente aí de revelação é a própria palavra de Deus. Então eu posso estar sentado aqui na minha igreja de boa, mas eu sei que tem a vontade de Deus para a minha vida, por exemplo, de sair para fora desse contexto meu e pregar. A responsabilidade daquele que não ouviu a palavra de Deus através da minha vida é minha. Nós somos os agentes de pregação da palavra. E Deus, nós sabemos que Deus vai alcançar os eleitos, mas o meio somos nós. Então Deus usa a nossa vida, isso. A minha desobediência à ordem da pregação da palavra pode trazer sobre mim uma cobrança. Todos nós prestaremos conta de tudo, Então, nenhum ato nosso é ato privado, quando a gente fala assim. Inclusive a evangelização. Isso. Exato. Não é por obras, Não, é isso mesmo. Nós não seremos salvos por obras. Nós somos salvos pela graça. Mas aqueles que estão na graça praticam essas obras, Então, Por exemplo, eu elegi fulano. E a gente, é um assunto para outra aula, porque a questão da vontade divina, ela assim, para nós humanos, é bem complexa para a gente entender tudo. Então, talvez depois a gente poderia ter uma aula mais sobre isso. Como é que eu vou aceitar a vontade já que Deus tem? Então, essa é a vontade secreta. Por exemplo, eu não sei quem vai ser salvo. Essa é a vontade secreta. Agora, a sua salvação você pode ter certeza. Então, pregar a palavra não é um ato. Pregar a palavra é um estilo de vida. Então, nós pregamos, claro, nós anunciamos, como nós falamos na semana passada, ninguém converte por osmose, Se eu sentar do lado do crente a vida inteira e ele não falar, ele tem que falar. Preciso falar para eu aprender o que ele está falando.
Mas não é um ato específico, né? Vamos evangelizar. Hoje a igreja evangelizou, que nós saímos daqui distribuindo folheto. Não é só isso. Durante toda a vida nós temos oportunidades. Então, nas conversas, né? Hoje em dia nós temos canais abertos aí na internet. Você pode publicar versículos, mensagens, publicar a palavra de Deus e as pessoas entendem, né? E recebem isso. Então, evangelização é um estilo de vida. É nós entendermos que outros precisam da palavra e eu sou um agente. Então, a todos que eu encontrar, eu posso semear. Qualquer assunto, né? Às vezes você pega um Uber, ele começa a falar e tal, e você fala e conversa com ele. E ali é um contato para a gente fazer um discipulado. Aí sim, aí nós temos a igreja, aí nós temos os presbíteros, nós temos o pastor. Olha, pastor, tem um contato para o senhor visitar. Eu vou também, eu fulano de tal, vamos lá, vamos fazer um discipulado com ele. Então é assim que começa. E a palavra de Deus vai sendo semeada, vai sendo distribuída por aí. Então, deve falar, se ele não falar quando deve falar, ele vai ser cobrado. exato. Ele não será cobrado porque ele falou. É isso mesmo, é isso mesmo. Isso mesmo. Muito bem, então falamos que a Bíblia é a palavra de Deus, única regra de fé e prática. Existem modos de ver a Bíblia contrários à nossa confissão de fé. Quais são eles? Primeiro, os racionalistas negam que a Bíblia é realmente a palavra de Deus. Então eles tiram o que é sobrenatural e o que é histórico e eu posso comprovar de alguma forma é um registro, mas não acredito em milagres. Existem muitas pessoas assim, racionalistas. Junto com eles, os liberais afirmam que a palavra de Deus está contida nas Escrituras Sagradas. Então, veja, é a mesma coisa eu falar assim, a Bíblia é a palavra de Deus, e falar, a Bíblia contém a palavra de Deus, é a mesma coisa? Sim ou não? Se vocês escutarem alguém falando assim, a Bíblia contém a palavra de Deus, opa, então pode ter parte que é e parte que não é. Então a Bíblia é a palavra de Deus, toda ela. Nós cremos, toda a Escritura é inspirada por Deus. Os liberais não, a Bíblia contém. Então eu faço uma versão particular da Bíblia para mim. Essa parte é, essa parte não é. Existem ainda os neo-ortodoxos que dizem que a Bíblia se torna, ou então qualquer coisa pode se tornar a palavra de Deus. Se você estiver lendo um jornal e aquilo ali fizer sentido para você, aquele trecho é a palavra de Deus. Então a palavra de Deus na verdade é um encontro espiritual que você tem com qualquer coisa, né? Até alguém disse que você pode se encontrar com a palavra de Deus nos belos dentes de um cão, né? Aí a palavra de Deus, sentir aquele, né? Então tem gente que acredita nisso, mas nós não, nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus, não contém nem se torna, só quando você tem aquele insight, né? Olha só, e agora é a palavra de Deus, então é toda a palavra de Deus. Então a Bíblia é a palavra de Deus. Na igreja da Escócia, eles falam o seguinte, que os símbolos de fé de Westminster são uma bela expressão histórica da fé. É diferente nós falarmos aqui na Igreja Presbiteriana do Brasil que os símbolos de fé de Westminster são a exposição de fé da palavra de Deus. Então, veja que diferença. Então, lá eles têm os símbolos de fé, mas eles dizem, isso daqui foi no passado, nós acreditávamos nisso. É por isso que a Igreja da Escócia hoje falta pastor. Liberalismo teológico invadiu os seminários, invadiu as igrejas. Você tem pastor, pastora, pastorix, não sei se é assim que fala, né?
Deve ser isso, né? E outras coisas. Em alguns templos da Escócia, você tem de manhã sinagoga, à tarde funciona alguma coisa islâmica e à noite é culto. E eles dividem o mesmo templo e está tudo certo. E de vez em quando eles fazem um evento juntos. Ecumenismo total, ou seja, todos temos um mesmo Deus, uma mesma fé. Terrível, né? Então, eu tenho uma lista de igrejas sem pastor, mas dezenas de igrejas sem pastor, igrejas fechando, igrejas que se tornaram hotéis, bares, restaurantes, porque infelizmente a Bíblia não é mais considerada. Então, sempre quando a palavra é afastada do seu propósito original, que a Bíblia é a palavra de Deus, sempre quando alguém fala da Bíblia desta forma, que a Bíblia contém ou se torna, ignora a autoridade da Bíblia, essas coisas acontecem. A igreja que mandou Simonton para o Brasil também está nessa, né? A igreja presbiteriana, a PC USA, também tem esse problema. Nossa mãe, né? Então a nossa avó tem problema, nossa mãe tem problema por se afastar da palavra de Deus. E se nós não mantivermos os olhos na palavra e nos apegarmos a esses princípios históricos de fé que só confirmam o que nós cremos, nós podemos cair nesse mesmo erro. Então é fundamental hoje que nós estudemos o que vocês agora têm aí nas mãos. Vocês saibam isso daí, porque infelizmente o liberalismo está à porta, está batendo. E muitas igrejas têm aceitado essas coisas e vão entrando sorrateiramente dentro das igrejas. Começa a negar a Escritura, até chegar no ponto que chegou. Então, muito cuidado quando você ouvir alguém falando assim: a Bíblia diz, mas... Isso aí é um ato liberal, né? Um ato de liberalismo teológico. A Bíblia é a palavra de Deus. Alguma dúvida, irmãos? Tranquilos? Os católicos, é importante falar isso, os católicos afirmam que a Bíblia é a palavra de Deus, mas as tradições e a voz da igreja são equivalentes. E acaba sendo que a tradição se sobrepõe à Escritura. Então a palavra da igreja está aqui em cima e a Bíblia está embaixo. Eles dizem o seguinte: a igreja interpreta as Escrituras. Uma vez vi um padre nesses programas de televisão, eu tenho a sorte danada que eu vou passando os canais e paro exatamente numas partes assim. E aí perguntaram para ele: mas Jesus não disse eu sou o caminho, a verdade e a vida? E ele respondeu assim: ele disse, mas ele é o melhor caminho. Ele acabou de negar as Escrituras, né? Porque nós abraçamos irmãos evangélicos, muçulmanos e católicos e islâmicos e isso e aquilo, todos os caminhos levam a Deus. Ele acabou a fala dele falando sobre isso, todos os caminhos levam a Deus. Mas não é isso que Jesus está dizendo, né? Então veja como o católico nega as Escrituras sagradas, porque a tradição está acima da palavra. Onde é que está escrito na Bíblia que o pastor não pode casar? Eles instituíram um dogma do celibato, é um sacramento. Então, para você exercer, ser um padre, você precisa se abster, né? Você não pode ser casado. Mas a Bíblia diz o contrário: aquele que tem o desejo de casar, que se case, e rápido, não fique enrolando não. Então é isso que a Bíblia diz. Então a tradição romana se sobrepôs à palavra de Deus. Medianeira, não falo nada de medianeira, né? Em 1950, recentemente, foi criado o dogma da ascensão corpórea de Maria. Ou seja, o corpo de Maria subiu ao céu. Onde é que está isso na Bíblia?
Foi criado, agora recente. Então, é para nós vermos que a fé romana é uma fé de tradição, diferente do que nós cremos, que a Bíblia é a palavra de Deus, é a Bíblia que criou a igreja e não o contrário. Eles defendem que foi a igreja quem criou a Bíblia. Então, a igreja tem domínio, é a igreja que manda na Bíblia, e o que importa é o que a igreja diz sobre a Bíblia, e não o que a Bíblia diz sobre a igreja. Então, veja a diferença da visão da Escritura dos católicos romanos para os protestantes. Então, você fala com o padre assim, mas diz isso aqui, não importa o que você disser na Escritura, o que importa é o que a Bíblia diz. No fim das contas, é isso que vai ser. Ok, irmãos? Já tinham pensado sobre isso? Um católico pode até ter a Bíblia, mas num desses zaps de canal, eu escutei um padre falando assim, você não precisa entender isso aí não, né? Você não precisa entender, basta crer. Olha só, não precisa entender nada disso aí, basta crer. Creia em tudo que a igreja está falando, pronto. E aí é assim que surgiram as heresias, né? A confiança em homens e não na palavra de Deus. Ok, irmãos? Vamos para o próximo aqui? Os evangélicos dizem que a Bíblia é a regra de fé e prática. A Bíblia somente ela. Deveria ser assim, não é? Mas nós temos alguns evangélicos que colocam a experiência ao lado das Escrituras, ou acima. É aquela história do pastor que foi pregar, e eu tive no aniversário de um irmão, era da Assembleia de Deus, mas me convidou para ir no aniversário dele, levar uma palavra, eu fui, né? E aí ele deu antes a oportunidade para um outro irmão para falar. E aí o irmão falou assim, não, eu quero abrir no livro de Tessalonicenses. E ele passou para cá, passou para lá, não sabia para onde. Alguém abre para mim. Aí eu falei, a primeira carta ou a segunda? É a primeira. Qual o capítulo? 5? Aí eu abri para ele. Entreguei a Bíblia na mão dele. Aí ele olhou assim, começou a ler. O vento soprou, eu não sei onde é que estava mais, mas eis que te digo, e começou a revelar umas coisas lá. Ele fechou a Bíblia e falou, eis que te digo. É exatamente o contrário de nós falarmos que a Bíblia é a única regra de fé e de prática. Então, eu não creio em outra instrução à parte da Bíblia. Se eu quero a vontade de Deus para mim, está revelado nas Escrituras. Se eu fechei as Escrituras e estou dando uma nova vontade, para que a Escritura? Então, deveria ser que os protestantes, os evangélicos, pudessem acreditar mesmo que a Bíblia é a palavra de Deus. Mas muitos irmãos, muitos evangélicos, que às vezes até se dizem irmãos, não têm a Bíblia como única regra de fé e prática. Fale para eles. Há pessoas que estão nas igrejas, mas não conhecem sobre Jesus. São evangélicos, estão buscando bênçãos apenas, mas não entendem nada sobre Deus, nada sobre Jesus. É tempo da igreja evangelizar os evangélicos. Então, você tem algum amigo evangélico? Manda uma mensagem para ele, né? Pergunta se ele conhece Jesus. É importante. Infelizmente, nem todo que se diz evangélico, nós podemos já falar assim, então é nosso irmão. Não, pergunta sobre Jesus, se ele conhece sobre Jesus, se ele conhece sobre a Bíblia, aí sim, você pode considerá-lo irmão, se ele crê mesmo na palavra de Deus. Agora, se ele crê em revelações, em outras coisas, o pastor que identifica o número do CPF e essas coisas, não é o que nós cremos. Tá bom, irmãos? Continuando aqui, deixa eu ver quanto tempo nós temos. Está acabando, né? É até que horas? Pode ir mais, né? Nós temos o direito de associação denominacional. 2 perguntas. Qual a relação entre o indivíduo e a interpretação da palavra de Deus? Até foi perguntado isso para Lutero, porque
a ideia de colocar a Bíblia na mão do povo, porque somente os padres tinham a oportunidade de ler a Escritura em latim, no grego, no hebraico. Então, Lutero traduz a Escritura e perguntaram para ele, mas será que isso não vai gerar algum problema? Mas ele disse o seguinte, eu prefiro que a Bíblia esteja nas mãos do povo. E depois perguntaram para ele assim, Lutero, você viu o que você fez? E ele falou, eu não fiz nada, foi a palavra de Deus que fez tudo. Então, é a palavra de Deus que salva, que liberta. Nós conhecemos a verdade nela, e a verdade nos liberta. E foi isso que aconteceu, onde a palavra de Deus chegou. Então é muito importante que nós entendamos isso. Nós temos liberdade para ler a Bíblia, liberdade para interpretar a Bíblia, e nós temos padrões que nos auxiliam na interpretação das Escrituras, que é esse livrinho aí que você ganhou. Então, temos a liberdade para interpretar dentro da regra da Bíblia, que a Escritura interpreta a própria Escritura. Eu posso ler e interpretar em casa? É claro. Leia, entenda, tente interpretar. Há textos tão claros que todo mundo entende. Existem alguns textos mais difíceis, que aí sim você precisa de um pouco mais de tempo ou de uma ajuda para você entender. Mas, no geral, a Bíblia é clara para que você entenda. E esses símbolos de fé foram criados por pessoas capacitadas para te ajudar no auxílio da Bíblia. Então, se você quer ensinar a Bíblia para os seus filhos, por onde eu começo? Estude com ele o breve catecismo. Porque se ele souber entender as perguntas do breve catecismo, quando ele terminar de ler e for ler a Bíblia, juntamente, ele vai entender tudo. Porque ali está o resumo do principal. Se eu pergunto para você o seguinte, quem é Jesus? Quem pode me responder aí? Quem é Jesus? É o Filho de Deus? Salvador? Emanuel? Aquele que morreu. Então, o que um credo e uma confissão faz? Resume tudo isso num bloco e coloca as referências ali, para facilitar para você estudar. É exatamente isso. Então, ele sistematiza todas essas ideias numa sentença para que você compreenda. Então, quando você ler aí no capítulo sobre o Cristo mediador, vai estar tudo isso. Então, como é importante você ter... A Bíblia não é qualquer livro, é uma biblioteca. E nós não cremos em nenhuma doutrina de texto isolado. Vou dar um exemplo. Abra sua Bíblia aí, em Filemão. Olha só o que a gente poderia fazer aqui. Filemão. Alguém leia o versículo 4 e 5 aí, bem alto para nós. Filemão 4 e 5. Está vendo? Então você tem que ter fé em Jesus e nos santos, é isso? É isso? O que vocês acham? Então, olha o que acontece quando eu pego um versículo isolado e tento interpretar de qualquer maneira. Está escrito aí que você tem fé em Jesus, em todos os santos. Mas se você pegar uma versão diferente, já vai ter uma ideia melhor. Alguém tem uma outra versão aí? Filemão 4 e 5? É a fé que tem com o Senhor Jesus e esse amor que se estende aos santos. Então a ideia é
o amor que nós temos para com Deus, ele se estende aos santos. A fé se estende aos santos. Ou seja, se a gente for compreender o contexto, Filemão era um colaborador de Paulo. Então, na casa dele, uma igreja se reunia. Ele era um homem que contribuía financeiramente, uma pessoa de recursos. Então, ele tinha amor mesmo para com os crentes. Quem são os santos? Os crentes. Todo crente é um santo. Então, olha só o que eu poderia criar com um versículo. Está vendo? Aqui está afirmando que nós temos que ter fé nos santos. Não é nada disso. Então, é necessário que eu compreenda o texto à luz do seu contexto e à luz de toda a Bíblia. Porque se eu for ler agora Colossenses, que é uma carta gêmea com Filemão, foi enviada no mesmo tempo, pela mesma pessoa, olha só, Colossenses 1, ele vai falar a mesma coisa e vai explicar. Colossenses 1, o 3 e o 4. Quem pode ler aí para nós? Damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós, desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos. Respondemos, né? Então, se eu pego um texto só para criar uma doutrina, o que eu posso fazer? Uma heresia. Né? Por isso que nós não cremos em nenhuma doutrina sólida, que não seja solidamente baseada nas Escrituras. Não posso pegar um versículo e fazer uma doutrina dele. Eu preciso de mais outros textos dizer, está vendo? É exatamente isso. Tudo coopera para isso. Doutrina da criação, está de Gênesis ao Apocalipse. Doutrina da redenção, está de Gênesis ao Apocalipse. Predestinação não é coisa do Novo Testamento. Desde sempre, Deus escolheu Abel e não Caim. 7. Sem e não Cã nem Jafé. Então, sempre Deus escolheu um povo. E isso aí vem desde o Antigo Testamento. Então, nós não cremos em pegar um versículo isolado e criar uma doutrina dele. Nós precisamos considerar toda a Escritura para nós termos base para afirmarmos alguma coisa. Então, isso é importante. Quando você tem um credo, uma confissão, um símbolo de fé, te ajuda nisso, porque outros já pensaram. Vamos criar aqui, vamos fazer uma comissão e criar símbolos de fé da Capela Presbiteriana de Anápolis. Muito legal. Nós vamos produzir um texto bonito aqui, mas não vai ficar igual ao que nós já temos, né? Porque foi bem escrito, foi bem produzido. Então, o que você prefere? Começar do zero ou pegar esse legado de anos de reflexão, de história, de pensamento, que já está solidificado dentro das Escrituras? É melhor a gente pegar essas ferramentas que nós já temos, né? Não vamos inventar a roda. A gente pode até melhorar algum aspecto, mas a roda já está inventada, né? Tá certo, irmãos? Terminando, então, é direito nosso exigir de pastores, presbíteros e diáconos a aceitação pessoal da confissão de fé, do breve catecismo e do catecismo maior como sistematização do ensino bíblico. Então, esse é um direito seu como membro da igreja presbiteriana. Se vem um pastor para cá e fala assim, não, esse negócio de confissão de fé, esse negócio de Bíblia, não creio não. Minha esposa teve uns sonhos, né? Eu vou começar a pregar esses sonhos, porque ela sonhou que alguns aqui vão ficar, outros vão subir. Isso já cria uma divisão na igreja. Eu sei quem vai subir, quem vai ficar e tal. Já pensou? Olha, eu já vi isso, infelizmente. Já vi isso dentro de uma igreja. E isso acaba com a igreja, né? Divide a igreja. Então, é direito seu exigir de pastores, de presbíteros, de diáconos que aceitem os símbolos de fé, esse livrinho que você ganhou, né? Então, leia em casa, estude,
tem as referências todas para comprovar o que está escrito aí. E nós, ao longo dos estudos, vamos nos aprofundar nos símbolos de fé, no sistema presbiteriano, na forma de culto. Por que nós cultuamos dessa maneira? Porque nós temos um princípio regulador do culto. Qual é o princípio regulador do culto? Nós fazemos aquilo que está ordenado. Aquilo que não está ordenado, nós não fazemos. É diferente dos luteranos. Os luteranos pensaram o seguinte: o que não atrapalha, eu vou deixar. Mesmo não sendo bíblico, se não atrapalha alguma coisa, se não é contrário explicitamente aos padrões da palavra, eu vou deixar. Mas os presbiterianos não pensam assim, não. O que não está revelado, eu não vou fazer. É por isso que o nosso culto é simples. Nós não precisamos de aparato, nós não precisamos de cores litúrgicas, nós não precisamos de calendário litúrgico, nós precisamos simplesmente da palavra de Deus, e ela regula o nosso culto, e a exposição da palavra, e cânticos dentro da palavra, e orações que são baseadas na palavra. É só disso que a gente precisa. Esse é o princípio regulador. Não inventamos moda. O culto é simples, porque é dentro da palavra de Deus. E, aliás, o culto não é para você, né? Hoje eu senti, né? Tem gente que fala assim. Eu conheci um pastor missionário, ele trabalha até com prostitutas, com caminhoneiros, o pastor Abelardo, não sei se os irmãos conhecem. E aí falaram com ele uma vez, né? Pastor, mas ex-padre inclusive, pastor, hoje eu não senti, eu vim no culto, mas não senti. E aí ele deu uma resposta e falou assim: você chega na sua casa e faz assim na tomada, você vai sentir. Porque o culto não é para você se sentir, né? Não é para você ter arrepio, você tem que entender e vir cultuar com o coração, com vontade, né? Não é para sentir, não é para causar arrepio. Se a palavra de Deus em si mesma não causa nada, você precisa de conversão. É que tem gente que acha que precisa de um arrepio, de uma coisa diferente. Se eu não chorei, não foi bom. Você precisa da palavra, do que está revelado. Isso basta, isso é suficiente. É nisso que nós cremos. Ok, irmãos? Alguma dúvida para nós fecharmos por hoje? É até esse horário mesmo, né? Hoje foi só a introdução desse assunto. Na semana que vem a gente entra dentro dos pontos da teologia. Depois vamos falar do culto, do dever e do sistema de governo, como é que funciona o sistema de governo na Igreja Presbiteriana do Brasil. Vamos orar, vamos ficar de pé, agradecer a Deus. Pedir nosso presbítero Joel Filho, faça essa oração para nós encerrarmos por hoje. Grande Deus eterno Pai, nós te louvamos porque só Tu és Deus. Nós te louvamos, Pai, te agradecemos pela preciosa salvação que temos em Cristo Jesus. Muito obrigado, Pai, pela certeza que Ele veio ao mundo, que Ele morreu na cruz, que Ele ressuscitou, que Ele vivo está, Pai, que Ele voltará para buscar aqueles a quem o Senhor mesmo escolheu. Nós te louvamos, te agradecemos pela Tua palavra. Ela é viva, ela é eficaz nas nossas vidas. Nós clamamos, Pai, ao Senhor, que o Teu Santo Espírito possa sempre abrir as nossas mentes, os nossos corações, para que possamos recebê-la, que ela possa fazer sempre diferença nas nossas vidas e na vida daqueles que andam conosco. Muito obrigado por mais oportunidade que nós tivemos de abrir a Tua palavra e aprender sobre ela. Abençoe a vida da Tua igreja, abençoe, Pai, a igreja visível do Senhor, de todos aqueles que sejam reunidos em Teu nome nesta manhã, possam ser abençoados pelo Senhor. Abençoe a nossa igreja, o reverendo Ítalo, a sua família, todos nós, Pai, possamos nos dobrar diante de Ti hoje, no dia que é separado para o Senhor. Obrigado, Pai, pela exposição da palavra, em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Deus abençoe a todos. Não se esqueça que tem um cafezinho aí, não saia sem tomar um cafezinho, sem cumprimentar os irmãos. E à noite, às 19h30, estaremos juntos, para mais um culto ao Senhor. Deus abençoe a todos.